A paz de Deus, Irmandade. Eu sou a Graziela. Por enquanto estou morando aqui em Goiânia e estou gravando meu testemunho para o canal Comunhão com Deus. Irmandade, hoje eu quero compartilhar com vocês uma preparação do Senhor para ir para um estado distante, uma cidade distante, para poder orar nessa cidade, para poder ajudar irmãos ali que estavam precisando. Eu comecei a sonhar, Deus foi me dando sonhos reveladores, revelações, me mostrando o mapa do estado, que na época era Santa Catarina, e as noites foram se passando e Deus foi me mostrando partes da cidade. E eu não conhecia ainda esse estado e nem essa cidade, e eu fui pesquisar na internet, de acordo com as imagens que Deus ia me mostrando nos sonhos, e eu encontrei o nome da cidade, que na época era Blumenau, e fiquei muito feliz por Deus estar me mostrando este lugar. Comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor para abençoar as pessoas que ali de repente estavam pedindo orações, né? E eu levantei um clamor por esta cidade, Irmandade, e eu fui ficando cada dia mais feliz, fui percebendo que Deus estava me mostrando que eu iria para este lugar, não apenas orar distante, mas que Deus estava preparando de me levar para lá, para uma missão, para uma obra. E, irmãos, eu comecei a colocar em oração para o Senhor, porque eu não tinha condições de ir, eu não estava trabalhando, mas Deus é o Deus da preparação, é o Deus que surpreende, é o Deus que envia o povo dele em missões e é o Deus que entra com a providência. E Deus tinha colocado na minha mente de vender os móveis, que era para desapegar daqueles móveis. E eu obedeci, fiz cartazes, comecei a espalhar no prédio que eu morava, no apartamento que o Senhor tinha preparado para mim. E eu saí com os meus filhos, foi num dia das crianças, e eu estava passando por uma luta muito grande, porque eu tinha saído do meu trabalho, Deus havia preparado o apartamento, mas eu estava sem dinheiro, os meus filhos comiam na creche, o café da manhã, o almoço e o lanche, e Deus sempre preparando o alimento para a gente também. Eu ganhava compras na época e pedi ao Senhor que direcionasse todos os compradores dos móveis. E eu tinha pedido ao Senhor em oração que o primeiro móvel que eu queria vender era o meu fogão. E eu queria uma resposta do Senhor, que naquele dia mesmo eu conseguisse vender o fogão. Eu saberia que o Senhor estava nessa causa. Eu fiquei orando em silêncio. E os meus filhos queriam sair um pouquinho para o parque, nós saímos. E tinha uma igreja que estava tendo uma programação para as crianças. Tinha pula-pula, pipoca, algodão doce, cachorro-quente. E os meus filhos estavam doidos para ir. Foi a preparação de Deus, irmãos, naquele dia. Porque eles comeram tanto, tanto, tanto. E eu tinha levado os panfletos, né, falando que eu estava vendendo os móveis, com meu endereço e telefone. E, irmãos, antes de sair daquele evento, Deus preparou um casal de jovens, me procurou e falou para mim que queria ver o fogão. Quando eu cheguei em casa, eles foram ver o fogão e já me pagaram naquela noite mesmo. E o fogão ficou lá até o último dia que Deus preparou de continuar morando ali naquele apartamento. Então, o Senhor estava na causa. Eu tive a certeza de que o Senhor estava na causa. Porque além de pedir para vender o fogão, como um sinal, eu pedi que eles deixassem aquele fogão e que só fossem buscar no último dia. No dia da minha viagem, né? No último dia da minha estadia ali naquele apartamento. E assim aconteceu. Esse casal foi buscar o fogão no último dia
que eu ia ficar ali. Irmãos, Deus foi tão bom que esse dinheiro durou 15 dias. Todos os dias à noite eu saía com os meus filhos para nós comermos um jantar. A refeição era jantinha, arroz, feijão, salada, o vinagrete, mandioca e espetinho de frango, que era o mais barato e o que sustentava meus meninos. E assim, irmãos, esse dinheiro deu para 15 dias e depois eu fui vendendo os móveis e Deus sempre foi preparando os compradores e o dinheiro dava para mais 15 dias e depois eu conseguia vender mais outro móvel, o dinheiro dava para mais alguns dias, 10 dias, 15 dias e assim foi até eu vender todos os móveis. Mas é claro que o Senhor ia me testar e permitiu de ir um comprador que vendia móveis usados. Ele foi ver os meus móveis, ele me criticou muito porque ele começou a colocar defeito e estava testando a minha fé. Eu sei que Deus estava testando a minha fé e ele queria vender, queria que eu comprasse, ele queria me comprar pagando uma mixaria. Eu não quis vender, ele saiu praguejando, falando que eu não ia conseguir. E só que eu não dei moral, não dei crédito às palavras dele, continuei orando. E o inimigo também levantou outras pessoas no meu prédio para poder vender imóveis e até móveis melhores que os meus. E ficavam me interfonando, me criticando, colocando defeito, falando que meus móveis não eram duráveis como os outros. Mas Deus havia colocado no meu coração o preço justo para cada móvel, que eles estavam alguns novos, outros nem tanto. Mas eu não explorei ninguém. E Deus me honrou, eu consegui vender todos os meus móveis e as outras pessoas que ficavam me criticando, colocando defeito, não conseguiram vender nenhum móvel deles, irmãos. Então Deus é fiel, mesmo quando Ele quer testar a nossa fé, Deus ainda é fiel, claro. E eu tinha falado também para o Senhor em oração que eu queria ir de avião. Eu queria que o Senhor preparasse a passagem de avião mais barata do que a de ônibus. E Deus preparou a Irmandade. Um belo dia eu estava lá em casa, Deus mandou eu ir na internet procurar e que a passagem de avião estava mais barata do que a de ônibus. Eu fui lá, paguei a passagem de avião, a de ônibus estava 280, a de avião estava 224. Deus mais uma vez mostrando que Ele estava nessa causa. Irmandade, chegou o dia de ir, eu não tinha conseguido vender o exaustor e nem a máquina de lavar, que era bem antiga, aquelas Brastemp de ferro pesada, mas ela estava funcionando, estava ótima. E eu estava vendendo o exaustor por R$100 e a máquina por 350. Irmãos, eu pedi ao Senhor um sinal, que Ele viesse comprar os móveis que estavam faltando, que ninguém queria comprar, porque a máquina já era bem antiga, né? Mas o exaustor estava novinho. Irmandade, eu vou falar para vocês assim que Deus é o Deus que surpreende, o sobrenatural. Ele foi no meu apartamento. Irmãos, Ele entrou na minha cozinha que eu arrepiei. O próprio Senhor comprou o meu exaustor, que na época era R$100. Meu exaustor seminovo. Irmãos, e Ele me deu esses R$100 e falou que ia multiplicar, que eu não precisava temer, que Ele ia preparar o dinheiro para a viagem e que Ele já tinha preparado a pessoa que ia comprar a minha máquina de lavar, porque eu estava cumprindo a vontade dEle. Irmandade, assim aconteceu. No dia da minha viagem, o meu vizinho foi me levar para o aeroporto e ele pagou. Ele me deu dinheiro, os 350 da minha máquina de lavar. Eu fiquei tão feliz com a providência de Deus, porque eu pedi tanto para o Senhor vir falar comigo, para Ele me dar essa honra. E Ele foi ao meu encontro dentro da minha própria casa. No caso, o apartamento, na minha cozinha. Irmãos, Ele já sabia tudo que eu estava pensando. E Ele foi me revelando e falando para mim que Ele estava me levando para aquele lugar para uma missão, para orar por aquele lugar, que chegar lá Ele ia me dar a direção de que eu ia ficar. Irmãos, e chegou o dia de viajar para a honra e glória do Senhor. Eu cheguei lá, nessa cidade, em Blumenau, eu não conhecia ninguém. E
mas eu sabia que Deus já estava na frente e Deus moveu meu coração de poder pegar a lista telefônica e sair ligando para as igrejas. E falou para mim que a igreja que o lugar que eu fosse ficar, a pessoa ia atender. E eu fui ligando para as igrejas, ninguém atendia. De repente, alguém falando do outro lado, alô, e eu falei, olha, irmão, eu estou aqui e preciso de um lugar para ficar. E o irmão falou para mim, da congregação cristã, que ele queria almoçar e que ele não conseguia sair da secretaria porque ele sabia que alguém ia ligar. E era eu essa pessoa, irmãos. Deus já tinha preparado tudo. Ele falou que já tinha um lugar para eu ficar, que os irmãos iam me buscar na rodoviária. Porque de Blumenau, de Joinville, do aeroporto de Joinville, que eu fiquei hospedada no hotel de frente à rodoviária, porque eu tinha que ir de ônibus de Joinville para Blumenau. E assim, Irmandade, Deus havia me mostrado até o hotel que eu iria ficar. Tinha um casal de idosos, donos deste hotel. Deus havia me mostrado o senhorzinho e a senhorinha em sonho, mostrou a mesa deles, a cadeirinha de balanço que o senhorzinho ficava. E eu cheguei nesse hotel, eles me receberam, a senhorinha chorou muito porque o senhorzinho já não estava vivo mais, mas a cadeirinha de balanço estava lá exatamente como Deus me mostrou. A janela do quarto onde eu ia me hospedar, Deus preparou tudo, não faltou. E no outro dia Deus me acordou cedo para poder ir na rodoviária e comprar a passagem de ônibus 7 da manhã, porque eu tinha que estar lá no horário da manhã ainda. Foi por isso que o irmão falou que ele queria almoçar, mas que ele não podia, que ele estava me esperando. E era por volta do 12:30. E demoravam 4 horas para chegar, então por isso que o senhor me acordou cedo para eu poder ir logo para a rodoviária. E aí esses irmãos da congregação me receberam na casa deles. Agradeço muito e louvo o Senhor pela vida deles. E todos os dias Deus preparava de sair e orar nas ruas da cidade, orar em toda a cidade, ajudar as pessoas em oração, falando do amor dele, da providência dele. Muitas pessoas, muitas lutas, muitas guerras, dificuldade financeira, sem comida, problemas familiares, e Deus colocando na minha boca, na minha mente, o que era para falar para esses irmãos, orar para eles. Deus entrava com providência. Irmãos, e chegou um dia que eu precisava voltar para casa, eu tinha que estar na casa dos irmãos que me acolheram até 10 horas, e tinha acontecido uma greve de ônibus repentina, eu não sabia. E Deus preparou 2 anjos para me levar de volta para casa, que eu estava lá pensando, e agora, meu Deus, são 9 horas, o que eu vou fazer? Irmandade, mas Deus, Ele é tão incrível, Ele é o Deus que surpreende. Chegou um irmão para mim, um anjo, e falou, olha, eu estou indo para o lugar tal, e se você quiser uma carona, eu levo você, estou esperando meu filho me buscar, porque não vai ter ônibus hoje. O último ônibus acabou de chegar no terminal e não vai sair mais nenhum. E eu fiquei em paz, irmãos. Eu senti uma paz assim muito grande, sabe? E esse carro chegou, eu entrei. E no meio do caminho assim eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz? E se acontecer alguma coisa comigo? E na mesma hora, o mesmo Senhor que falou comigo, que já tinha preparado o carro para me buscar, ele falou para mim que não era para eu temer, era para eu ficar com medo, que era o Senhor que estava dirigindo e que eu ia chegar a tempo. Irmãos, eu senti uma paz tão grande e uma vergonha ao mesmo tempo, porque ele sabia o que eu estava pensando, sabe? E a hora que ele olhou para mim, que eu vi bem, era o mesmo Senhor, os mesmos olhos, a mesma fisionomia do mesmo Senhor que tinha ido no meu apartamento comprar o meu exaustor. Eu senti tanta alegria, eu comecei a arrepiar, eu queria falar em línguas ali dentro daquele carro. Eu sei que eu fiquei muito feliz, irmãos. E aquele carro, ele flutuava, sabe? Ele tinha um painel lindo, computadorizado de LED, parecia um painel de avião, era tanto botão. E aquele carro nem existia, irmãos. Nem existia algo semelhante. Parecia que eu estava em uma aeronave com pneus. Porque ele flutuava, aquele carro flutuava.
e eu senti muita paz. E aí, irmãos, eu fiquei ali 2 meses naquela cidade, orando todos os dias, saindo para orar, para ajudar as pessoas, até que se cumpriu o tempo. E num determinado dia o Senhor me deu a ordem para voltar. Eu acordei 3 horas da manhã, fui orar e Deus mandou eu arrumar as coisas que eu tinha que voltar. E assim aconteceu. Eu arrumei as minhas malas e o Senhor foi me mostrando o que aconteceria do trajeto de Blumenau até Goiânia, para eu ter a certeza de que Ele estava nessa causa. Me mostrou acidentes que aconteceriam, mas não com o ônibus, que eu ia voltar de ônibus. Me mostrou algumas pessoas que iriam comigo, que era para falar do amor dele também. E assim, irmãos, a minha missão em Blumenau, Santa Catarina foi cumprida. Eu me apaixonei por aquela cidade, me apaixonei pelos irmãos e tenho orado por eles até hoje, pela Irmandade. Visitei algumas congregações ali nos bairros que os irmãos me levaram. E eu me apaixonei pela cidade e eu desejo a todos os catarinenses, blumenauenses, que Deus continue abençoando. E essa foi a obra que o Senhor realizou há 10 anos atrás e eu me lembro até hoje do sobrenatural e da providência do Senhor na minha vida. Então não desanime, tenha fé, porque se Ele está preparando a tua mudança, a tua ida para determinado lugar, Ele vai entrar com a providência nos mínimos detalhes, apenas creia. Que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Amém.